Kant, sem dúvida nenhuma, como talvez todo ser humano seja um paradoxo enquanto filósofo, pois em Kant encontramos, ao mesmo tempo, o apogeu do iluminismo, o seu cume, o seu ápice e a sua decadência, ou, melhor dizendo, o início da sua decadência. Por que Kant seria o apogeu do iluminismo, da ilustração? Quando resumimos modernidade em algumas palavras, em alguns conceitos, algumas palavras não podem fugir, como racionalismo, antropocentrismo e individualismo. O homem está no centro, o homem enquanto indivíduo que usa a sua razão. Ora, Kant, mais especificamente no seu texto O que é esclarecimento ou O que é iluminismo, como queiram, texto já trabalhado nesse canal, Kant expõe a seguinte ideia sobre o ser humano. Os indivíduos da Europa do século XVIII são indivíduos em pleno amadurecimento. São indivíduos que deixam a menoridade intelectual para atingir a maioridade intelectual. São indivíduos que passam a usar a razão, a esclarecer os seus intelectos, no sentido de não mais obedecerem cegamente às tradições ignorantes, aos reis tiranos, à igreja mais tirânica ainda. Para Kant, na medida em que o indivíduo, e só o indivíduo, fosse dotado do uso da sua razão, do uso pleno, desembaraçado de misticismos, na medida em que o indivíduo fosse dotado da capacidade de usar plenamente a razão, esse indivíduo esclarecido conseguiria se desamarrar, se soltar das amarras do antigo regime, das amarras da Europa antiga, monárquica, religiosa, de tradições aparentemente indestrutíveis. Esse indivíduo então seria livre, seria emancipado, seria maior de idade. Ora, isso soa muito familiar a tudo que os filósofos iluministas pregavam. Kant viveu no século XVIII plenamente, viveu de acordo com o século XVIII. Kant é o auge do século das luzes, é o auge do iluminismo. Mas Foucault nos disse também que ele seria talvez o primeiro filósofo contemporâneo, talvez o primeiro filósofo a criticar a razão ao mesmo tempo. Antes de Nietzsche, antes de todos os existencialistas, estruturalistas e por aí se vai, antes dos pós-modernos, teria sido ele, na opinião de Foucault, teria sido Kant, o primeiro filósofo moderno a criticar a razão. O primeiro filósofo, portanto, a ser contemporâneo nosso. Nós que hoje não colocamos tanta fé assim na razão. Aprendemos com muitos pensadores, com Nietzsche, com os filósofos da escola de Frankfurt, aprendemos com muitos pensadores que a razão não pode, por si só, dar o progresso e a humanidade ao ser humano. Mas Kant, repito, segundo Foucault, criticou a razão, criticou pioneiramente a razão. E como ele o fez? Para Kant, a razão, o intelecto humano, o esclarecimento humano nunca poderia atingir a compreensão de Deus, do paraíso, da eternidade, da perfeição. Quando eu digo Deus, paraíso, perfeição, eternidade, falo de coisas metafísicas, além, coisas que estão além do mundo físico, além do mundo que nos cerca. Para Kant, a razão só consegue compreender o que os sentidos captam. Ora, não vemos, não ouvimos, não tateamos, não experimentamos pelo paladar, não sentimos o cheiro de Deus, do paraíso, da eternidade, como queiram. Essas entidades, como a perfeição e a imortalidade, essas entidades escapam aos nossos sentidos e, portanto, aos nossos entendimentos. Logo, pensar em Deus, pensar na perfeição, pensar na eternidade e no paraíso deveria ser um pensamento moral do que é certo e do que é errado, antes de ser um pensamento sobre o que existe ou não existe. Não podemos
racionalmente garantir a existência de Deus, garantir a existência da perfeição, de um paraíso, de uma eternidade, pois não conseguimos, enquanto seres sensuais, enquanto seres que possuem sentidos, não conseguimos captar essas coisas que transcendem os sentidos, metafísicas. A razão, então, deve esquecer esse papo de metafísica. E esse é um primeiro corte, essa é uma primeira voadora na razão. A segunda voadora é mais radical ainda. Kant nos diz: a razão nem sequer pode compreender com exatidão o mundo físico à sua volta. Nós, seres humanos esclarecidos, racionais, não podemos compreender o mundo físico à nossa volta. Como assim? Se eu tento compreender enquanto um sujeito racional, uma formiga, eu digo que essa formiga é pequena, tem tantas patas, vive socialmente de tal maneira, é muito forte, pois levanta 50 vezes o seu próprio peso e vive e tem um tempo de vida muito curto. Ora, quando eu classifico a formiga dessa maneira, eu estou classificando ela do jeito que o meu entendimento entende, do jeito que os meus sentidos e o meu intelecto compreendem essa formiga. E os meus sentidos mandam informações visuais para o meu intelecto, e o meu intelecto então enquadra essa formiga em noções como a de tempo e espaço. Formiga vive pouco tempo, formiga é pequena. Ora, se fosse possível a um ser humano, a um indivíduo, perguntar à formiga o que seria, como ela se sente ao viver pouco tempo, ela diria: que porra é essa de tempo? O que é o tempo? Eu não sei o que é o tempo. Afinal de contas, nós não compreendemos o que é a formiga, mas compreendemos ela enquanto fenômeno. Fenômeno, ela se apresenta a nós enquanto fenômeno, enquanto uma visão, enquanto um elemento que é percebido pelos nossos sentidos. E os nossos sentidos, junto com o nosso entendimento, produzem uma imagem, uma representação, um faz de conta do que é a formiga. Ora, a formiga existe em si mesma? Sim. A formiga existe em si mesma e isso, para Kant, é o númeno. Númeno é a formiga em si, é a coisa em si. Não podemos saber o que é a formiga, nós, seres humanos, a não ser na hipótese de sermos uma formiga por um instante. Por um instante que nos capacite a entender o que é a formiga em si mesma. Ela em si mesma é algo hermético, fechado, algo incompreensível a nós. Nós só compreendemos o que queremos compreender dela. Nós só compreendemos o que podemos compreender dela. O que o nosso intelecto, aliado aos nossos sentidos, o que o nosso entendimento, aliado aos nossos sentidos, consegue representar, consegue fazer de conta.